eu perdi a conta já de quantas vezes eu entrei em alguma rede social, seja Instagram, TikTok, YouTube, pra ver alguma coisinha, sabe? Pra ver um story ou pra ver um videozinho. E aí quando eu fui ver, se passaram horas, ou às vezes nem horas, mas meia hora, 40 minutos. Eu literalmente era pescado nesse algoritmo. E eu fazia isso de forma automática, sabe? Quando você sabe que precisa ou estudar, ou trabalhar, ou fazer alguma coisa assim que é importante, mas no fundo é meio chato, né? Mais difícil do que você entrar e ficar vendo um monte de videozinho no TikTok. É muito mais difícil do que isso, né? Ou jogar algum joguinho, ou ver algum filme, uma série. E eu percebi que no fundo isso estava me fazendo muito mal. E isso aconteceu recentemente comigo, tá? Se vocês forem notar, hoje não é à toa, mas eu sigo 0 pessoas no Instagram. Porque eu fui fazendo a soma aos poucos de quanto tempo eu me perdia nesse looping infinito de procrastinação, querendo ou não, né? Isso é uma forma de procrastinar, né? Você vai fazer coisas que são mais fáceis para o seu cérebro, que te dão um prazer mais instantâneo, né? Do que trabalhar, sentar a bunda na cadeira, ler um livro de repente. Todo esse tempo que eu tava perdendo, literalmente eu tava perdendo, não agregava nada pra mim, eu me dei conta de que eu tava ficando pra trás. Eu tava literalmente atrasando a minha evolução em vários aspectos da minha vida. E isso é muito grave, eu não sei se você já se pegou fazendo isso, talvez você tenha se dado conta agora, só agora que eu tô falando que você já fez isso ou faz isso frequentemente, mas essa é uma parada muito grave. A gente entra até num assunto um pouco mais profundo aqui, que é o lado do consumo e o lado da produção. Quando você tá só consumindo, o seu lado que quer enriquecer, ele fica cada vez mais fraco. E a gente é criado, todo mundo ensinou pra gente, o sistema tradicional mesmo, né? De que o legal é consumir, de que o legal é comprar um carro bacana, que o legal é ir gastar dinheiro mesmo, né? Ou se não é consumir na forma de gastar dinheiro, é consumir na forma de entretenimento. Ficar vendo videozinho, jogando joguinho, provavelmente aí 90% do seu tempo só consumindo, e você não produz, você nem percebe. E aí, no final das contas, 99% da população não consegue enriquecer de jeito nenhum e não sabe o porquê. E na verdade a resposta é simples, porque está enraizado na gente desde criança de que o certo é consumir, de que o mais rápido, mais fácil, mais prazeroso pra gente é o consumo. E se a gente não se força de algum jeito a pausar bruscamente esse consumo e fazer essa transição para, ao invés de consumir 80% do tempo, consumir 20% do tempo e o resto produzir, cara, você não vai sair da estaca que você tá hoje na sua vida. E uma das formas que eu encontrei que já, adiantou demais pra mim, e foi recente, como eu falei pra vocês, parei de seguir todo mundo no Instagram. TikTok, a mesma coisa. YouTube, eu deixo bem claro ali pro algoritmo, eu clico em vídeos que realmente são mais educacionais, digamos, que vão me passar alguma mensagem que vai me agregar, como esse que eu tô fazendo aqui pra vocês agora. Inclusive, vocês estão vendo que esse vídeo é num modelo totalmente diferente. Eu tô aqui em Barcelona agora, o Arco do Triunfo ali atrás, ó. E tava de boa aqui, falei, vou sentar, vou gravar um vídeo freestyle, não tem roteiro, não tem nada, pra ver se eu consigo passar alguma mensagem que vai acelerar vocês em rumo ao que vocês querem, o objetivo de vocês. E eu sei que é dolorido fazer isso, essa parada de tudo que é muito brusco, tudo que é muito difícil, muito decisões radicais, é foda, cara. Então se você não tá disposto, por exemplo, a parar de seguir todo mundo, pelo menos cria um Instagram paralelo, onde você vai seguir só pessoas que realmente te agregam de alguma forma. Faz isso com todas as redes sociais possíveis, aonde você passa mais tempo. Eu passava muito tempo assim, procrastinando, querendo ou não, no Instagram e no YouTube, e foi isso que eu fiz. E aí, família, a gente entra em outro ponto. Deixa eu voltar ali pro lugar que eu tava, que eu acho que eu tô meio contra o sol aqui, né? A gente entra em outro ponto. Eu já vou até te adiantar aqui. Se você fizer isso que eu tô falando pra você, por um tempo, provavelmente você vai ficar se sentindo meio vazio. Porque muito tempo do seu dia que você gastava ali rolando nas redes sociais vai ficar ali em aberto pra você. Vai ficar você vai se sentir meio avulso, talvez. Foi o que aconteceu comigo. E aí, essa é a hora mágica que você precisa mudar esses hábitos. Então você tinha o hábito antes de passar 1 a 2 horas por dia nas redes sociais, você tem que o quanto antes trocar esse hábito por um outro hábito, que seja correr, que seja ler um livro, que seja colocar em prática o seu plano que não sai do papel há muito tempo para enriquecer. Decidir de uma vez por todas qual que é o mercado que você vai entrar para atuar, qual que é o mercado que você vai cair de cabeça, que vai mudar a sua vida de acordo com as suas afinidades. Vocês sabem que o que me enriqueceu, ou se não sabem vão saber agora, e me dá muito dinheiro até hoje, foi o mercado de vender produtos físicos pela internet. Seja com estoque, seja sem estoque, né, o dropshipping, e-commerce tradicional, não interessa. Hoje eu trabalho em todas essas vertentes, mas na verdade é uma parada só, né, e-commerce.
E eu me identifiquei muito com isso. Eu sempre fui um cara que observava bastante, eu gosto de analisar padrões, eu vejo sempre o que a galera tá usando, o que entra na moda, por exemplo, o que pode ser tendência, que tipo de vídeo viraliza nas redes sociais, por que esse tipo de vídeo viralizou. E é uma parada que eu considero mais fácil. Você tá vendendo produtos palpáveis, não é como se você estivesse vendendo um infoproduto, um curso, que as pessoas não veem, não tocam. Então, para você fazer essa venda de infoproduto, é mais difícil do que você fazer uma venda de um produto palpável, de um produto físico, né? Então, dado esses fatores todos e vários outros aqui, que eu não vou ficar entrando em detalhe, porque não é o intuito do vídeo, eu decidi que esse era o mercado que ia me enriquecer. E eu sabia que só dependeria de mim deixar esses hábitos de consumo pro lado, que a gente tem enraizado, todo mundo tem, não adianta, e começar a substituir por hábitos de produção. Eu comecei a estudar muito mais, eu comecei a fazer tarefas que eu considerava chata, difícil, de maneira muito mais fácil, de maneira muito mais fluida. E existe uma explicação para isso. Quando você está muito exposto a esses estímulos fáceis, essa dopamina barata, tudo que é mais difícil, entre aspas, aos nossos olhos, fica mais difícil ainda. Porque de um lado não tem como competir, é muito... Você senta, deita lá no sofá e fica fazendo assim, ó, e você vê um monte de coisa, estímulo sonoro, visual, te prende na tela, o algoritmo da rede social é muito bom. Então você acaba ficando preguiçoso sem nem entender o porquê, sem nem saber. Tudo fica mais difícil fazer. Você vê as pessoas produzindo, você vê as pessoas enriquecendo e você acha que é super difícil isso. Porque você está preso desse lado do consumo fácil, do consumo barato. E aquela frase, né? Se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Então você, quando fica preso nesses jogos, nessas redes sociais, você não está pagando nada em valor monetário, mas você está pagando, querendo ou não, com o seu tempo, com a sua vida. Eu já vou passar uma outra visão para vocês, mas o que eu queria pedir, tá? Já deixa aqui nos comentários se vocês curtem esse estilo de vídeo assim, talvez mais dinâmico, né? Andando na rua ou mostrando onde eu tô e tal, que eu tô fazendo agora. Para mim é mais difícil gravar assim, eu me perco um pouco no raciocínio, mas acho que é da hora para vocês, serve como inspiração, vocês também veem coisa diferente. Então, deixa saber nos comentários aí se é legal ou não, tá? Outra coisa que me ajudou muito nesse momento de vazio, né? Quando eu parei de seguir todo mundo, quando eu parei de ver esses conteúdos, parei de consumir nas redes sociais, né? Que eu acho que é o maior mal da grande parte. Eu deixava o mais certo possível a minha rotina. Então eu sabia o que eu ia fazer do momento em que eu acordava até o momento que eu ia dormir. Então eu tinha horas separadas no meu dia para fazer tais coisas, para eu nunca ficar perdido, porque vocês podem ver, essa parada de procrastinação, de se perder no consumo, sempre está aonde você está no vazio, aonde você não sabe o que fazer. Então quando você separa por micro etapas, por micro objetivos, as coisas que você precisa fazer e separa os horários no seu dia para fazer isso, você não se perde. Você vai lá na sua agenda, seja no papelzinho ou seja num bloco de notas do seu celular, e você vê, bom, beleza, que horas são? Tá, é hora de ler um livro sobre persuasão. Agora eu separei aqui 5 vídeos no YouTube que vão me agregar e eu vou ver esses 5 vídeos no YouTube, vou fazer as anotações aqui do que eu aprendi neles e depois eu vou executar. Eu vou criar a minha loja online, eu vou procurar um produto que vai poder me trazer muito dinheiro daqui a pouco, eu vou fazer essas pesquisas, essas validações, eu vou criar a minha página de venda, ou seja lá em qual mercado que você vai atuar, você separa por essas micro etapas para você, porque quando você coloca só, tipo, quero enriquecer com dropshipping, por exemplo, você fica perdido, beleza, você vai enriquecer com drop, mas quais são as etapas que você vai ter que executar até você enriquecer com drop? Percebe como muda, as coisas ficam muito mais claras, você fica quase que à prova de procrastinação, porque você sempre sabe qual é o seu próximo passo. Outro ponto muito importante também, eu não estou falando para do dia para a noite você simplesmente ser uma máquina, se tornar uma máquina que não vai consumir mais nada, que não vai ver mais nenhum tipo de conteúdo, que nunca mais vai dar uma scrollada no TikTok ou ver um filme na Netflix, não. É até ruim você fazer isso do dia para noite porque não vai ser sustentável. Mas coloca lá na sua agenda também o seu momento de lazer. Se você tiver esse tempo sobrando, cara, top, maravilha. Separa lá 1, 2 horas por dia que seja para você ficar sem fazer nada ou fazer o que você bem entender. Esses momentos são importantes também. E outro ponto, cara, eu não sei se você tem acesso a pessoas que hoje são multimilionárias, que construíram um patrimônio legal, que enriqueceram de alguma forma, mas eu já te adianto, isso você pode perguntar para quem você quiser. Essas pessoas sempre estão do lado dos que produzem muito. Então às vezes você vai me ver aqui curtindo, não sei se você me acompanha no Instagram, eu realmente, espairecendo e fazendo o que eu quero. Cara, são mais de 6, 7 anos que eu tô no mercado. Para eu me dar o luxo de fazer essas coisas a hora que eu quero, quando eu quero,
eu passei por momentos extremamente obscuros, momentos onde eu me privava até do sono. Eu dormia menos para poder produzir mais, para poder executar mais. Na época que eu fazia faculdade, trabalhava CLT, eu fiz isso, porque era o único jeito para eu conseguir conciliar tudo que eu fazia na minha vida, porque, naquela época eu precisava sobreviver, precisava pagar minhas contas, pagar minha faculdade, mas no fundo eu também sabia que aquilo lá não ia me proporcionar a vida que eu queria, a vida que eu tenho hoje. Então, provavelmente no momento que você está agora, você vai sim precisar fazer esse sacrifício. Talvez você precise reduzir as suas horas de lazer, né? Mas é por um tempo determinado. Eu falo sem sombra de dúvidas nenhuma, valeu muito a pena para mim. Eu sacrificar ali 1, 2 anos de repente da minha vida para viver todo o resto bem, sem me preocupar com o preço de nada, sem me preocupar com nada praticamente, né? Foi a melhor decisão da minha vida. Mas eu sei que nem todas as pessoas estão realmente dispostas a isso. Então vamos fazer um exercício aqui agora. Deixa aqui nos comentários o que você vai fazer para ir mais pro lado cada vez mais dos que produzem e não dos que apenas consomem ou consomem a grande maioria do tempo. E aí todo mundo vai colocar aqui várias coisas, não só tipo, vou parar de seguir todo mundo nas redes sociais, que nem eu dei o exemplo, mas qualquer outra coisa que vai te ajudar a fazer isso. Coloca aqui nos comentários para todo mundo se ajudar e todo mundo chegar aí aonde quer mais rápido, fechou? Tamo junto, forte abraço e bora faturar.